Oi, gente, eu me chamo Ellen e hoje a gente vai dar continuidade à resolução das questões da nossa segunda lista do ProTudo. A segunda lista ela vai abordar assuntos referentes à regra do octeto, a teoria da ligação de valência e teoria da repulsão dos pares de elétron na camada de valência. Então, se vocês ainda, por algum motivo, estão com dificuldade no assunto, eu indico que vocês assistam os vídeos que já estão presentes no nosso canal no YouTube. Além disso, já foram resolvidas outras questões, então é muito importante que vocês tenham assistido às questões de VSPR e de regra do octeto antes de vir para essa. Então a questão número 9, que é a que a gente vai responder agora, ela é uma questão bem importante e ela está bem completinha para vocês entenderem a importância da hibridação. Então ela diz o seguinte: por que é necessário usar os orbitais híbridos para justificar a estrutura do metano, CH4? Determine o tipo de hibridização apresentada pelo carbono nas seguintes moléculas: metano, etano, eteno e etino. Desenhe as moléculas desses hidrocarbonetos, indicando os ângulos esperados de ligação e os orbitais atômicos de origem. Então, a gente tem aqui 4 hidrocarbonetos, né? E a única coisa que está mudando é a quantidade de carbonos, né? Da letra A para a letra B. E da letra B, C e D, a gente está mudando, que tem uma ligação, só tem ligações simples, né? Ligações duplas, em, e ligações triplas, in. Então, vamos lá. Então, a molécula do metano, CH4, que a gente já conhece bem, né? Como é um carbono fazendo 4 ligações, né? Met, quer dizer que só tem um carbono. An quer dizer que só são ligações simples e O quer dizer que é um hidrocarboneto. Então, a gente sabe que é uma molécula muito conhecida que possui 4 ligações iguais. Se a gente for reparar na configuração eletrônica do carbono e do hidrogênio e levar em consideração a TLV que a gente está estudando, a gente vai ver o seguinte. Bom, a configuração do carbono ela é 1s2, 2s2, 2p2. E a gente sabe que quem participa das ligações são os elétrons de valência, ou seja, os elétrons das camadas mais externas. No caso aqui, quem vai participar seriam 2s2 e 2p2, certo? E a configuração eletrônica do hidrogênio é 1s1. E a gente vai precisar de 4 hidrogênios a cada um carbono, para formar a nossa moléculazinha. E aí a gente aprende o seguinte, que a gente consegue distribuir, né, esses elétrons de valência nos orbitais, que cada orbital ele cabe até 2 elétrons, e esses elétrons têm que estar com spins contrários. Olhando para a configuração eletrônica do carbono, a gente ia perceber que ele só poderia fazer 2 ligações. Só que na época que essa teoria estava sendo estudada, o carbono já era muito conhecido, as pessoas já sabiam que ele era formado por 4 ligações e que ele tinha uma geometria tetraédrica. E como explicar isso? Então, uma forma de explicar justamente a quantidade de ligações e a geometria de uma molécula foi a hibridação dos orbitais. E vamos entender agora como é que isso acontece. Então, vocês concordam comigo que para que o carbono faça 4 ligações, um elétron aqui desse orbital 2s teria que vir para esse orbital 2p. Aqui a gente tem o orbital 2px, 2py, 2pz. Então, para que a gente fique com 4 elétrons desemparelhados, e assim a gente possa emparelhar com os 4 elétrons de hidrogênio, a gente vai precisar que esse orbitalzinho aqui cedesse esse elétron. Então, esse elétronzinho aqui, ele teria que ser excitado ao ponto de poder ficar no orbital 2p. Isso pode acontecer. Mas termina por aí? Bom, se a gente excita esse elétron do orbital 2s para o orbital 2p, a gente vai ter sim agora 4 elétrons desemparelhados. E a gente pode vir aqui emparelhando, né, sempre com o spin contrário, com o elétron do hidrogênio. Ok. Só que vocês concordam comigo que se eu fizer isso nessa altura do campeonato, eu vou ter uma ligação diferente de outras 3? Porque aqui, por exemplo, quando eu emparelhar o elétron do orbital 1s com o elétron do orbital 2s do carbono, eu vou ter uma ligação entre o orbital 1s e o orbital 2s. Enquanto que aqui, eu vou ter uma ligação entre orbitais s e orbitais 2p. Então, seriam ligações diferentes. No final das contas, elas teriam comprimentos diferentes, ângulos diferentes, porque são ligações diferentes em orbitais diferentes. A repulsão é diferente. Então, os químicos da época já sabiam que tinha que ter alguma forma de justificar o porquê o carbono faria 4 ligações. Isso só seria explicado se esses orbitais 1s se unissem com os outros orbitais 3p.
de forma a formar um novo orbital. Então, eles entenderam que a partir da união entre um orbital 1s e orbitais 3p, a gente teria novos orbitais híbridos de mesma energia. E que isso só aconteceria se o resultado final fosse o abaixamento da energia que aconteceria na formação das ligações com o hidrogênio. Então, assim, agora a gente teria o orbital híbrido sp3. Então, é um orbital onde todos os elétrons estão no mesmo nível de energia. É bem diferente daqui. Aqui a gente tem orbitais 2s e orbitais 2p. E orbitais sp3, eles são, os elétrons dentro desses orbitais, eles estão no mesmo nível de energia. Então, agora sim eu conseguiria pegar um elétron de cada hidrogênio e emparelhar com elétrons do carbono, tendo ligações iguais. E assim a gente consegue explicar a estrutura do metano. Além de explicar o porquê a hibridização é importante para justificar a geometria do metano, a questão também pede que a gente tenha a hibridização de algumas moléculas nos ângulos de ligação e também os orbitais atômicos de origem que formaram esses orbitais híbridos, né, das ligações dessas moléculas. E aí, a gente, em primeiro lugar, né, para responder essa questão, é importante que a gente saiba desenhar as estruturas. E isso foi muito bem explicado no vídeo em que Nébia resolveu questões sobre o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. E agora a gente vai ver como dizer a hibridização a partir daquela geometria lá que ela ensinou vocês a construírem, ok? Então, se a gente está falando de um arranjo de elétrons linear, a hibridização do átomo central e do átomo em questão que a gente está estudando é sp. Se o arranjo for trigonal planar, é sp2. Se o arranjo for tetraedro, é sp3. Se for pirâmide trigonal, é sp3d. E se for octaédrico, é sp3d2. Uma coisa a se lembrar é o NCT, né? Que Nébia falou bem também. Então, o NCT vai ser igual ao número de ligantes da moléculazinha que a gente está estudando. Por exemplo, CH4 tem quantos ligantes? 4. Então, seria 4 mais o número de pares livres, que seria justamente aqueles eletronzinhos que ficam no átomo central ou distribuídos nos átomos ligantes. Pares livres são aqueles que não estão participando de ligações, mas estão lá. Ok? Então, se o NCT for igual a 2, é linear. Se for igual a 3, é trigonal planar. Se for igual a 4, é tetraédrico. Se for igual a 5, é bipirâmido trigonal. E se for igual a 6, é octaédrico. Isso a gente tem que ter bem em mente. Ok? E agora vamos resolver a nossa questão. O metano a gente acabou de ver, né? Ele tem hibridização sp3, ângulo de ligação 109,5 graus. Já está bem escrito na literatura os ângulos de ligação associados às perspectivas de hibridização dos átomos, das ligações. Então agora a gente vai ver uma ilustração de como ocorre essa hibridização. Então a gente vai ver quais são os orbitais atômicos, que na verdade a gente já viu, né? São orbitais 2s e 2p do carbono, que vão formar orbitais sp3. Para o metano, vai ser do mesmo jeitinho. A diferença é que agora a gente está se tratando de quê? Dois carbonos, né? Et. Então a sua estrutura vai ser basicamente essa, e a gente vai dizer a hibridização desse átomo aqui, vai ser igual a esse, porque eles são iguais, né? Os ligantes são iguais. Então, na verdade, se a gente for parar para ver, a hibridização vai ser a mesma do carbono, certo? Qual seria o NCT? Seria 1, 2, 3, 4. É só a quantidade de ligações. Se por um acaso tivesse 2 eletronzinhos, seria 1, 2, 3, 4, 5, o NCT. Então, olha como eu faço. Eu faço assim, ó. S, P1, P2, P3. Aí, se tivesse os eletronzinhos aqui, eu faria S, P1, P2, P3, D. Porque se você for reparar, vai dar no mesmo em relação, assim, ao NCT, sabe? Então, se tivesse aqui dois pares de elétrons sem participar de ligação. S, P1, P2, P3, D1, D2. Nesse caso aqui, a gente só tem hidrogênios ligantes, né? Não temos os pares de elétrons. Então, vai ser S, P1, P2, P3. Então, o NCT, na verdade, é 4, né? 1, 2, 3, 4. Ela é tetraédrica. Então, seu ângulo de ligação vai ser igual ao do carbono, de 109,5 graus. Bem, agora passando para o eteno.
E a única diferença entre o eteno e o etano é que agora a gente está falando de uma moléculazinha que tem uma ligação dupla entre os carbonos, N. Então vamos olhar essa moléculazinha. Bem, analisando ela, a gente já vê que agora o carbono não está fazendo mais, não tem mais aqueles 4 ligandos, só tem 3. Se a gente for analisar o NCT, que é o número de coordenação total, vai ser igual a 3, né? E agora a sua geometria, como a gente viu lá naquele slide inicial, ela não vai ser mais tetraédrica, vai ser trigonal planar. Isso vai gerar novos ângulos de ligação, que também já estão bem descritos na literatura. Então, da forma que eu olho, S, P1, P2. Então, a hibridização desse carbono é SP2. Esse aqui é exatamente igual a esse, então S, P1, P2. Ok? O ângulo da ligação, já está bem escrito na literatura, é de 120 graus para ligações SP2. E os orbitais atômicos de origem é um orbital 2s do carbono, né? E 2 orbitais 2p, retiro. Então a diferença agora é que temos uma ligação tripla. Então essa é a formazinha do mequino. Se a gente for olhar o NCT dele, a gente vai ver que esse carbono tem NCT igual a 2, esse aqui também, né? Porque ele está ligado a outros 2 átomos. Então, 1, 2. E não temos elétronzinhos aqui, pares de elétrons que não participam da ligação. Ok? Então, a hibridização, se o NCT é igual a 2, a gente tem um arranjo linear, e hibridização SP, né? SP. Ok? Eu olho assim. Eu acabo olhando assim, mas você só tem que ter em mente que o NCT é igual à geometria, e a geometria vai nos dar a hibridização. Beleza? Então, os ângulos de ligação já são bem conhecidos também. E são de 180 graus. E os orbitais atômicos de origem é um orbital 2s e um orbital 2p do carbono. Então, gente, essa é a resolução da questão de número 9. Se vocês gostaram, deixem o gostei aí e se inscrevam no canal também.